Sabe o seu choro por não ter como trabalhar e pôr comida na mesa da sua família? Segundo Globais, pode chorar. Aspas, o choro é livre. Palavras que saíram de uma apresentadora da Globo, num ato falho ou não. Mas é o que desejam, o caos. Meus amigos, eu vou trazer no vídeo de hoje duas questões. Eu vou trazer para vocês um vídeo que seria da Maju Coutinho, falando que o choro é livre com relação ao lockdown, nessa polarização que atribuem a Bolsonaro e a bolsonaristas, mas na verdade é toda a oposição que está fazendo essa polarização, essa politização dessa situação triste que a gente vive no país. E vou trazer também algo que os governadores vão ter que se explicar nos próximos dias. A PGR entrou com um pedido de praticamente como se fosse uma espécie de prestação de contas. Os governadores vão ter que mostrar aonde estão aplicando o dinheiro, né, repassado pelo governo federal, né, mas não é só uma mera explicação. Eu vou trazer para vocês o ofício, né, não sei nem se o termo certo é ofício, mas eu vou trazer para vocês o termo. E vamos lá, meus amigos, eu quero, antes de mais nada, deixar claro aqui que esse canal se solidariza com todas as famílias que perderam algum ente querido ou algum amigo querido, alguém conhecido por conta disso que a gente vive no país. Se você me perguntar, Ítalo, você tem medo? Né? Nós sabemos do que nós estamos falando e eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu falo aqui, vocês me entendem, né? Meus amigos, eu tenho medo. Vocês acham que eu não tenho medo? Eu tenho medo. Eu me cuido. Eu lavo a minha mão, eu higienizo a minha mão, eu quase não saio de casa, tá? Mas quando eu saio, quando eu vou para um ambiente fechado, eu tomo minhas precauções, certo? Então eu tenho medo. Agora, o que a gente vive nessa situação é como eu acabei de falar. Existe uma politização. Então os políticos estão se aproveitando dessa situação que o globo terrestre vive e não é para cuidar da população, mas sim o controle da população. Nós vamos conversar mais sobre isso em breve. Vamos começar agora com relação aos governadores. Depois eu vou trazer para vocês o vídeo da Maju Coutinho. Você pode estar me perguntando, Ítalo, você disse o vídeo que a Maju Coutinho teria falado? Meus amigos, tem que tomar cuidado. Por mais que tenha ali uma imagem, vocês sabem como essa turma é, né? Então eu vou mostrar apenas o vídeo. Mas primeiro, os governadores. Antes disso, o último vídeo que eu fiz há 7 dias atrás, meus amigos, eu fiz um título que é chamado aqui na internet de clickbait, né? Então eu coloquei lá no título, Bolsonaro protegeu o seu filho. Eu perdi acho que uns 200 inscritos, né? E esse é um mal da direita. A direita que toma decisões ou forma opinião baseado num título. É um vídeo que eu fiz para trazer esquerdistas para o vídeo, porque vê lá, né, alguém falando mal do Bolsonaro, e nesse vídeo, para que esses esquerdistas encarassem a realidade, né? Para ser bem honesto, eu não tenho muita pretensão de querer converter um esquerdista em uma pessoa conservadora, mas tem muitas pessoas mal informadas, meus amigos, que ficam em cima do muro. Então essas pessoas, ao ver o título, entrariam no vídeo como de fato entrou. E aí ia assistir ao meu vídeo até o fim e ver todos os argumentos que eu coloquei nesse último vídeo, se você não viu, assista, né? Onde eu mostro por A mais B que não tem porque o Bolsonaro ter feito algum acordo para proteger o seu filho, tá bom? Mas vamos lá. PGR questiona todos os governadores sobre hospitais de campanha. A subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, enviou ofício a todos os 27 governadores com questionamentos sobre os hospitais de campanha montados para aumentar a capacidade de atendimento aos pacientes da parada. Com base em portaria do Ministério da Saúde, que definiu critérios técnicos para a estruturação de unidades de saúde temporária, a subprocuradora-geral indaga aos gestores quantos e quais hospitais de campanha foram construídos em seus estados. Meus amigos, eu deveria até ter falado antes de passar essas telas para vocês, porque o que se fala aos 4 cantos do mundo, não é nem mais do Brasil, é que Bolsonaro é responsável por tudo que acontece de errado no país. Não é isso que se fala, né? Então isso que a PGR fez é muito interessante,
Porque por meios legais, eles vão ter que se explicar. E a Globo pode até não passar o resultado dessas explicações, mas nós aqui do canal vamos passar, ok? Então aqui está o nome de todos os governadores e olha só o teor do negócio. Vamos lá? Excelentíssimos governadores, o Procurador-Geral da República instituiu, por meio da portaria número 59, de 16 de março de 2020, o Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia da Parada, cuja finalidade é a promoção de trabalho conjunto, interinstitucional e voltado à atuação preventiva, extrajudicial e resolutiva dos ramos do Ministério Público Brasileiro no esforço nacional de contenção da pandemia. Na perspectiva finalística do referido gabinete de promover a integração do Ministério Público, estruturou-se a Coordenação Nacional Finalística a cargo da coordenadora da primeira Câmara de Coordenação e Revisão, em articulação com a Comissão de Saúde do CNMP e de demais órgãos finalísticos do MP brasileiro, para cumprimento do objetivo de prevenir dispersão e eventuais contradições e de assegurar a prevalência do princípio constitucional da unidade. Então preste atenção aqui, o que essas pessoas, o que esses governadores terão aí que se explicar. E o prazo que iniciou ontem é de 72 horas, meus amigos. Vamos lá. Quanto e quais hospitais de campanha foram construídos no estado? Quais hospitais de campanha foram construídos e não entraram em funcionamento? E dentre os que entraram em funcionamento, informar a data de inauguração das atividades de atendimento. Listar os hospitais de campanha que estão em funcionamento na presente data. Em relação aos desativados, informar a data de desativação e o motivo do fechamento. Qual a destinação dada aos insumos e equipamentos que compunham a estrutura de eventuais hospitais de campanha que tenham sido desativados no estado? Solicito que a resposta ao presente documento e eventuais informações complementares que julgar pertinentes sejam encaminhadas até o dia 19/3/2021 pela plataforma MPF Serviços. Atenciosamente, Lindora Maria Araújo, a Subprocuradora-Geral da República. Isso é fundamental que aconteça. Na verdade, até deveria ter sido feito antes, né? Mas a gente não sabe o que rola nos bastidores, né, meus amigos? Quem sabe só foi feito agora uma espécie de intimação como essa, para que desse tempo para que eventuais desvios ou atos inapropriados por parte dos governadores fossem pegos com uma ação como essa da PGR, né? Olha, meus amigos, é uma situação lamentável que a gente vive, né? A gente perceber que uma situação grave como essa, ela se torna mais grave por conta dos governantes que nos lideram, que deveriam aí pensar no que o público, né, o que o povo, o pagador de imposto, as pessoas que puseram essas pessoas lá para nos representar, fazem. Quando a gente fala sobre isso, as pessoas, né, a esquerda, o sistema diz que os bolsonaristas, né, os conservadores, são fanáticos, que são negacionistas. Eu deixo bem claro, quem me acompanha aqui sabe que não tem negacionismo aqui, né? E muitas das pessoas que são taxadas com esses rótulos também não são. Eu deixei bem claro, eu tenho medo, né? Agora, veja bem, eu tô na minha casa. Eu trabalho dentro de casa. E as pessoas que não trabalham, meus amigos? Mas e aí, nós vamos aglomerar? Não! É um assunto que já está muito batido. A gente sabe que teria que respeitar os protocolos, ser rígidos, tudo, mas a vida ela tem que continuar, né? É que nem existe uma ironia do destino, né? Falam que a injeção que é aplicada nas pessoas que são condenadas à morte, né? Tem aquela injeção letal lá, né? Ela tem que ser desinfetada, né? Mas o cara vai morrer, por que vai desinfetar se ele vai morrer do mesmo jeito? Vocês entendem? Então, o que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente dizer que está cuidando da população, mas trazendo um problema ainda maior para ela. Todas as coisas que Bolsonaro previu que vinha acontecendo, coisas de saúde pública
de depressão, de pessoas retirando a própria vida, está acontecendo, pessoas morrendo de fome, entendeu? É um desespero total. Mas enfim, meus amigos, por que eu estou falando tudo isso daí? Né? Isso que a PGR fez é de suma importância, porque olha o que acontece aqui, meus queridos. Que a introdução da reeleição foi uma perversidade que o Fernando Henrique introduziu na nossa vida, felizmente ele reconhece, que faz com que na hora que o cara se eleja, aí está o exemplo Aécio, etc., a oposição se põe destrutivamente, porque senão o cara acerta a mão e ganha 8 anos. Nós todos estamos tratando de destruir o Bolsonaro, senão ele fica aí 8 anos. Quando a pessoa fala ao vivo, ela dá o ato falho. O que o Ciro Gomes falou? Quando a pessoa, se a pessoa acerta a mão, ela fica 8 anos. Então nós estamos fazendo para que o Bolsonaro não fique 8 anos. Ou seja, sem perceber, ele soltou que Bolsonaro está acertando a mão. Mesmo contra tudo e contra todos. Ciro Gomes assume aqui que Bolsonaro está acertando a mão. Vocês concordam ou não concordam comigo? Senão ele não teria dito isso, certo? E meus amigos, em cima de tudo isso que a gente vem falando aqui, você pega a Rede Globo de televisão, que é a mesma coisa que eu falei do Ciro Gomes, é num ato falho, olha o vídeo que está circulando na internet. Especialistas são unânimes em dizer que essas são medidas indispensáveis agora para conter a circulação do vírus. O choro é livre, não dá para a gente reclamar, é isso que tem. Especialistas são unânimes em dizer que essas são medidas indispensáveis agora para conter a circulação do vírus. O choro é livre, não dá para a gente reclamar, é isso que tem. Especialistas... Quando que uma pessoa em sã consciência, que tenha empatia para com o seu próximo, que se coloca no lugar do outro, quando que a pessoa, numa situação como essa, fala o choro é livre? O choro é livre. Ou seja, para as pessoas que precisam trabalhar, porque ela está se referindo aqui ao lockdown, tem que fechar e tal, né? Para as pessoas que precisam trabalhar, a porta-voz da Rede Globo, quando ela é apresentadora, então ela é uma porta-voz. Ela emite uma opinião, de fato é pessoal. Mas quando... será que não é a opinião da Globo? Porque eu acho que se não fosse a opinião da Globo, se nos bastidores... Meus amigos, eu falo assim como se fosse para criança mesmo, tá? Uns questionamentos bem óbvios, né? Se nos bastidores as pessoas pensassem diferente dela, ela ficaria constrangida de colocar a opinião dela. O que fica claro, pelo menos o que eu observo, é que como é uma opinião comum nos bastidores, ela até cometeu um ato falho de dizer que o choro é livre. Simplesmente porque o presidente da República, eles são oposição. A oposição, o presidente da República, não é que ele é negacionista, não é que ele é contra o lockdown, ele é a favor que a gente observe todos os pontos que compõem a vida em sociedade. Eu tenho certeza que se estivesse nas mãos de Bolsonaro, ele tomaria medidas preventivas. Eu tenho certeza absoluta. Ele mesmo já falou sobre isso. Mas não medidas drásticas como essa, onde você reduz o horário de funcionamento. Estamos cansados de falar isso. Reduzir o horário de funcionamento que provoca aglomeração. Não, nós temos que ampliar. As empresas que fecham, são obrigadas a fechar suas portas, elas topariam gastar um pouco mais de energia elétrica, um pouco mais de água, um pouco mais de dinheiro, mas ao invés de fechar as portas e fazer o que fazia das 8 às 18, fazer das 6 da manhã à meia-noite. Tem lá uma equipe de 2 funcionários, um trabalha um turno, outro trabalha outro, é de 4 funcionários, 2 e 2, é de 20 funcionários, 10. Mas esse não é o X da questão desse vídeo. O X da questão, mais uma vez, é provar com duas personas, o Ciro Gomes e a Maju Coutinho, que representa a Globo, o que eles pensam. Você, que ainda tem alguma dúvida, que vem aqui e fala, gado, explica. Eu quero que você chegue no comentário aqui e explica o porquê que Ciro Gomes e a Maju Coutinho têm esse tipo de comportamento. Eu quero que você explique. Explique, você é a favor?
Você não reconhece que existe uma rede complexa e monstruosa que está louca para tirar o Bolsonaro do poder de qualquer maneira? E por isso que provocam várias cortinas de fumaça, várias acusações, e não consegue chegar a lugar algum porque não tem nada de errado. Se você quiser criticar, eu sempre falo isso, se quiser criticar uma ou outra ação do Bolsonaro, beleza, ok. Agora, chamar de traidor, traidor é quem tem o mesmo discurso de Ciro Gomes. Traidor é quem fica compartilhando aí a MBL. Está na nossa fuça, tudo isso. E veio em boa hora, como eu falei, né? A gente esperaria que fosse antes, né? Mas quem sabe o melhor momento para que a PGR agisse no sentido de agora, oficialmente, cobrar respostas das ações dos governadores, é um momento muito interessante. Porque onde todo mundo ataca Bolsonaro dizendo que ele é o responsável por tudo de errado que acontece no Brasil, sendo que todas as diretrizes estabelecidas foram feitas por governadores, agora os próprios governadores, já que os números não estão ruins, os números são ruins, não estão? Então, já que os governadores que ditaram as diretrizes e receberam recursos do governo, que mostrem aonde usou o dinheiro. Eu estou fazendo alguma acusação aqui? Nenhuma, eu só quero saber. Porque eu acho estranho algumas faltas de insumos, de leitos, com tanto dinheiro que foi oferecido para os estados. Nós sabemos que houve hospitais de campanhas que foram fechados. Ah, mas por que não estava utilizando? Por que não deixa aberto? O Átila Yamarino falou que ia ter ali 400 trilhões de pessoas aí nessa parada. Deixasse aberto. Né? E a PGR pergunta, fechou por quê? E o dinheiro que foi usado lá foi para onde? Os insumos que eram para deixar disponível lá foram para onde? Pergunta tudo. Fecha os questionamentos. Eles vão ter problema para responder, entendeu? Vão ter problema para responder. Então é isso, meus amigos. Mais um vídeo para mostrar a situação que a gente vive. Um vídeo que eu aproveitei também para dizer que eu temo o que a gente vive. Eu tomo meus cuidados. A gente não sabe, meus amigos. Eu preservo a vida. Eu tenho medo. Eu jamais vou brincar com coisa errada. Entendeu? Agora, a gente sabe que estão aí maximizando, potencializando tudo isso de forma política. A minha leitura, ela é muito clara com relação a isso. Eu posso até estar enganado, mas a minha leitura é muito clara. Estão politizando toda essa situação triste que a gente vive. Então, mais uma vez, eu manifesto a minha profunda solidariedade. Lamento muito para as pessoas que perderam alguém. Eu também perdi. Quase perdi um amigão meu que eu fiz há pouco tempo, mas se tornou um grande amigo, 80 anos de idade, recuperou. Um pai de um grande amigo meu se foi, assim como outras pessoas. Então como negar? Como dizer que não existe? Claro que existe. E eu temo. Esse final de semana, eu estava resfriado aqui em casa. Minha esposa, que é mais jovem, ficou doida. E eu fingi que não fiquei doido, mas eu fiquei meio preocupado também, né? Mas consciente. Fizemos os testes, não deu nada, mas passa o medo. Você acha que não passa o medo? Passa o medo, né? Então a gente tem os cuidados, mas teríamos que encarar de uma forma racional, né? E os nossos líderes, né, por exemplo, Bolsonaro, passa que nós temos que enfrentar da forma que tem que enfrentar e não criar um pânico exacerbado, provocando nas pessoas um medo exagerado. Nós temos que ter o medo, a cautela correta, de acordo com o real tamanho da coisa. Qual é o real tamanho da coisa? É grande, muito grande. Mas o que retratam é que é maior ainda do que grande. Vocês me entendem, né? Então é isso, meus amigos. Pretendo voltar o mais breve possível com vídeos. Dá uma olhadinha na inscrição, deixa o seu comentário, deixa o joinha e compartilha o vídeo aí com as pessoas que ainda não sabem dessas notícias que eu passei para vocês. Beleza? Um beijo no coração, tamo junto.